A paz do Senhor, amados irmãos, amados conservos, que Deus continue nos abençoando nesta linda manhã, madrugada, aqui no estado de São Paulo. Mais um devocional que queremos ministrar nos corações de todos aqueles que irão ouvir e ser ministrado pela palavra de Deus. Estamos falando sobre o coração do homem. Logicamente que é um tema, é um assunto bem amplo. Apenas estamos falando de alguns tópicos desse assunto tão abrangente. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 24, verso 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Estamos baseados na palavra de Deus, falando sobre esse assunto no coração do homem, em Mateus capítulo 13, onde fala a parábola do semeador. O semeador que saiu a semear a sua semente. O semeador, o Senhor Jesus. A semente é a palavra de Deus. E as terras que caem a semente são os corações. Nós vemos diferentes corações que recebem a palavra de Deus. Nós temos falado do coração endurecido, o coração superficial, agora queremos falar do coração sufocado. Onde está em Mateus 13, verso 7, diz: e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Ou seja, a palavra, que é a semente, caiu entre espinhos. E ao cair entre espinhos, ela não pôde dar fruto, ela não pôde crescer. A palavra, que é a semente, foi sufocada pelos espinhos, foi sufocada pelos problemas, pelas dificuldades, pelos pecados capitais que cada ser humano traz dentro de si. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o que acontece naquele momento? Acontece uma guerra dentro do homem. Até que ele não ouve a palavra, entre aspas, as coisas parecem estarem normal. Ele está totalmente cego na situação que ele vive. Para ele, dá o mesmo fazer o que é certo, fazer o que é errado. Não há sobre ele uma maior condenação, digo assim, porque ele está cego. Os seus olhos espirituais estão totalmente vendados. Ele não tem claridade da vida espiritual. Mas quando ele ouve a palavra, então escamas começam a cair dos seus olhos, como aquelas escamas que caíram dos olhos de Paulo, quando ele teve um encontro em Atos capítulo 9, quando ele teve um encontro com aquela luz que manifestou para ele ficou totalmente cego diante daquela claridade. E a Bíblia diz que por 3 dias ele ficou cego, mas o Senhor enviou seu servo para orar por ele. E quando ele orou, escamas caíram dos seus olhos, ou seja, toda a cegueira, todo impedimento foi caído ali. Então é assim com cada um de nós. Quando nós ouvimos a palavra, há uma guerra que surge naquele momento. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a vida natural começa a nos atrapar, a nos segurar, começa a colocar diante de nós aquilo que nos dá prazer, aquilo que nós gostamos, a vida natural nos chama
para que não possamos dar um passo para a vida espiritual, para uma vida diferente, para uma vida ressurreta em Cristo. Então começa uma batalha dentro do homem. E é o que diz aqui a palavra do Senhor. A palavra que cai entre os espinhos. E nós vemos no versículo 22, Jesus explicando essa parábola. Vamos ler o 21, que diz assim: mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegado o tempo, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo, o que é os cuidados desse mundo? Os prazeres, a, a vida natural, normal, a vida de pecado, a vida de, de prazeres sufocam a palavra. E a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Quantas pessoas estão dentro dos templos ouvindo a palavra? Ela é constrangida pela palavra, é tocada, é ministrada, porque é dessa forma. Mas dentro dela é uma guerra. Dentro dela, a sua natureza adâmica começa a falar com ela. Você não consegue viver sem esse determinado pecado que você tem na sua vida. Você não consegue viver sem beber, sem se drogar. Você não consegue viver sem se prostituir. Então o inimigo está sempre batalhando para que você não dê um passo de fé. Então a semente, que é a palavra que caiu no teu coração, ela fica infrutífera. Então começa a dizer que é impossível a pessoa servir a Deus, é impossível um cristão viver em santidade, é impossível servir a Deus, sendo que não é assim. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus 11, 28 e 29: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos farei descansar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O jugo do Senhor é leve. A proposta de salvação que Ele propõe para você é uma novidade de vida. Você vai ver que quando você realmente decidir por uma vida de santidade, um fardo de pecado irá cair de sobre as tuas costas, de sobre o teu homem interior, isso que te amarra, que te impede, você será livre. E o Senhor dará força para você resistir os laços, os prazeres que o inimigo te oferece. Eu tenho certeza que você será vencedor. É impossível você dar um passo de fé realmente e Deus não te sustentar, Deus não te guardar, Deus não te livrar. É impossível. Mas a semente, que é a palavra que cai no teu coração, permita que ela venha dar fruto, e fruto em abundância. Nós estamos vivendo um tempo em que o amor natural tem se esfriado, está quase se acabando no coração do homem. O que é o amor natural? É o amor entre pai e mãe, entre irmãos, amor entre famílias, amor entre pais e filhos e vice-versa. Esse amor está se acabando, o respeito, está se acabando a comunhão na família. Mas o Senhor te chama. Permita que a palavra de Deus faça uma mudança na tua vida. Em nome de Jesus. Amado Espírito Santo. Amado Espírito Santo, convença. Convença o homem do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Faça o teu milagre, maior milagre, Senhor, o ser humano é dando para ele um novo coração, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por esse tempo. Devocional na madrugada, todas as quartas e sexta-feira. Que Deus os abençoe.